Ó, galera, então a aula de hoje nós vamos falar aí sobre os aspectos físicos e naturais do continente africano, mais precisamente sobre clima, relevo e vegetação. Vamos relembrar um pouquinho sobre localização do continente africano, né? Ele é cortado por três paralelos, principais paralelos, horizontal, ok? Trópico de Câncer ao norte, Trópico de Capricórnio ao sul e a linha do Equador, ou seja, mais de 90% na região intertropical, ok? O continente africano ele tem como características principais, tá? Ter climas quentes, ok? Principalmente por causa da sua localização. O que é que não vai ter um clima quente, digamos assim? Seria o extremo norte e o extremo sul, que teriam climas mediterrâneos, né? Mas se vocês observarem aí ao mapa, ele vai mostrar os climas que são mais quentes aí, clima equatorial, o clima tropical úmido e o clima tropical seco e desértico, tudo bem? Já os climas mais amenos um pouquinho, né? Temperado oceânico e temperado mediterrâneo, e os climas frios, eles estão mais localizados no clima de montanha, ou seja, nas regiões mais altas, né? Podemos observar ali na região do Quênia, na região do Tanzânia, este tipo de clima. Quando nós partimos da linha do Equador, tanto para o norte quanto para o sul, né, o clima equatorial, o clima tropical, e o clima semiárido ou desértico ele é encontrado no continente africano, ok? Os climas mais amenos, eles podem até, ser presentes, né, nas altas altitudes e também nas zonas temperadas, né, onde que se encontra o clima mediterrâneo, no caso, o clima mediterrâneo continental e o clima mediterrâneo oceânico, ok? Como características gerais do continente africano, ele tem uma formação geológica antiga, né? Por quê? Porque ele tem uma média de altitude muito baixa, tudo bem? A média aí de 350 metros de altitude. E essa média é encontrada na maior parte do continente. Também há predomínios de planaltos no relevo africano, certo? E as maiores altitudes elas podem ser observadas na porção norte do continente e também na parte oriental do continente, aonde tem formações de relevo com mais de 5.000 metros de altitude, ou seja, aonde você tem o quê? Cordilheiras, certo? Só para a gente poder entender um pouquinho sobre o relevo do continente africano, ele se divide em três principais formas de relevo, tá? O planalto setentrional ou planalto do norte, ok? O planalto central meridional e o planalto oriental ou montanhas de leste. Se vocês observarem aqui no mapa, ele vai mostrar aí claramente essas formações de relevo. O planalto setentrional, sendo mais específico, ele se localiza aí no deserto do Saara. E ele vai margear o quê? O Saara ao norte, tá? E mesmo na sua parte mais setentrional, nós vamos encontrar áreas de planície e depois a cadeia de montanha do Atlas, né? E a formação geológica ela ocorre da era Cenozoica, e por causa dessa formação e por causa da era que aconteceu, é um dobramento moderno, que vai se prolongar aí pelo litoral noroeste do Marrocos e ele vai mais ou menos até a Tunísia. Tudo bem? Já falando um pouquinho do Planalto Meridional, ele vai abranger a porção centro-sul do continente africano, né? O seu ponto mais alto é o Monte Drakensberg, com 3.300 metros de altitude, tá? O Planalto Central Meridional, ele vai apresentar também duas grandes depressões, a Bacia do Congo e o deserto de Kalahari, beleza? Já o Planalto Oriental ou as montanhas do leste, né, é onde você tem as maiores altitudes do continente africano, ok? Também existem nesse local grandes fossas tectônicas que vão, né, dar origem a alguns lagos, como, por exemplo,
o Lago Tanzânia, o Lago Vitória e o Lago Nyasa, tudo bem? Conforme eu falei anteriormente, né, no Planalto Oriental é onde você tem o ponto mais alto do continente africano, é onde fica o Monte Kilimanjaro, né, com 5.895 metros, lá na Tanzânia, tudo bem? A depressão mais profunda também se localiza, né, no Planalto Oriental, que ela se localiza em Djibouti, com menos 153 metros do nível do mar. Então, na parte de Planalto Oriental, é onde você tem os extremos de altitude do continente africano, tá? Outro ponto importante de falar da África, sem dúvida nenhuma, é o Rift Valley. Por quê? Porque lá no Planalto Oriental africano, né, nós encontramos este vale, que ele é formado por várias falhas geológicas e também por movimentos divergentes, ok? Lembrando, o movimento divergente da placa tectônica é aquele que se separa, ok? E ele vai acontecer o quê? Ele vai acontecer a separação da placa africana com a placa arábica, tá? E estão formando um enorme vale no sentido norte-sul, que vai da Síria, né, Oriente Médio, até Moçambique. E ele vai ter uma extensão aí aproximada de 5.000 quilômetros e também uma grande profundidade. Ainda não dá para se prever a profundidade do Rift Valley. Só para vocês compreenderem aí o processo de formação do Rift Valley, né? Olha só o movimento das placas divergentes, né? Então nós temos aí, né, a falha normal. O que é a falha? É quando você tem uma novidade, digamos assim, na superfície e a separação das duas placas tectônicas aí, né? Então, se vocês observarem na imagem da direita, dá para ver claramente o processo de formação do Rift Valley. Indo para a parte de biomas, né, graças à grande diversidade climática e também grande diversidade de vegetação, a África também ela apresenta uma quantidade bem bacana de biomas, né? Na parte central do continente africano, nós podemos observar o bioma floresta equatorial. Já bem nas proximidades aí da floresta equatorial, nós temos a floresta tropical úmida, ou seja, dá para se entender que é a área que mais chove no continente africano. E na parte amarela nós temos as savanas. Sim, savanas. Então, podemos lembrar que é a área mais biodiversa do continente africano, na área de savanas, ok? Também temos os estepes, o deserto, né, o bioma desértico, que fica na direção do Saara e também em Kalahari, né? A vegetação mediterrânea, que fica no norte, fica no extremo norte, e a vegetação de montanha, que fica nas grandes altitudes, tá? A floresta do Congo, ela é considerada a segunda maior floresta tropical do mundo, perdendo apenas para a floresta amazônica. Ela tem uma biodiversidade muito grande. E onde ela se localiza? Ela se localiza na região equatorial do continente africano. Ela vai desde o Golfo do Guiné até as montanhas ali de porção mais oriental do continente. Beleza? Já as savanas africanas, elas têm uma vegetação típica das regiões tropicais, como, por exemplo, né, a vegetação do Cerrado brasileiro, né? Ela é composta por árvores mais esparsas, arbustos, gramíneas, galhos tortuosos e assim vai, né? Nas savanas africanas, nós encontramos a maior biodiversidade de fauna, como, por exemplo, leões, elefantes, zebras, girafas e assim vai. Né? Então, podemos dizer que nas savanas africanas, né, podemos lembrar do filme Rei Leão e sem Hakuna Matata, beleza, galera? Já nos estepes africanos, né, se encontram as áreas onde predominam os climas semiáridos, né? Ou seja, é a faixa de transição do quê? Dos climas úmidos para os climas desérticos. Por isso do nome semidesértico, tá? Nos estepes, né, temos a vegetação herbácea
e alguns arbustos, muito assim mais espalhados do que no clima tropical, sendo mais semelhante às pradarias, tá? Só que com uma formação mais ressecada e, é claro, mais espaçada uma da outra, tá? É uma área vulnerável, principalmente à desertificação, por quê? Porque o pessoal usa essas áreas inadequadamente para a agropecuária, tá certo? A vegetação de montanhas. É importante que nós possamos entender o quê? Que na vegetação de montanha, né, ela varia de acordo com a altitude, ok? Nos topos, né, das montanhas, por exemplo, como o Monte Kilimanjaro, né, é comum encontrar neve. Por quê? Por causa da falta do quê? Por causa da falta de vegetação, ok? As alterações climáticas que têm ocorrido aí nos últimos tempos, né, vem diminuindo a presença de neve nessas áreas. É bom deixar bem claro isso, ok? Se vocês observarem a imagem ela é clara em relação à quantidade de vegetação, né? Até 800 metros de altura, ela vai trazer para a gente o quê? Vegetações de florestas mistas, né? Aonde você tem até campos cultivados. Né? Entre 1.200, 1.000 e 2.000 metros, coníferas. Tá? Entre 2 e 3.000 metros, tem pastagens. Por quê? Por causa, né, da diminuição do oxigênio. Né? E acima de 3.000 metros, o fenômeno neve eterna, embora isso tenha diminuído nos últimos tempos. Né? Já os desertos africanos, eles têm aspectos naturais mais marcantes, né? Como, por exemplo, o deserto do Saara, que é o maior deserto quente do planeta Terra, né? E o deserto de Kalahari, ao sul, que também, né, tem um pouquinho mais de vegetação do que o deserto do Saara. E ainda na África tem o deserto da Arábia e o deserto da Líbia. Então, se a gente for observar, a África ela tem uma vegetação desértica muito grande, ok? A vegetação dos desertos quentes, elas têm o quê? Raízes profundas, caules que podem servir aí como reservatório de água, elas são caducifólias, que perdem as folhas na época de seca, tá? Elas são bem afastadas uma das outras, muito mais do que na região tropical, ok? Porque esse afastamento faz com que ela aproveite melhor a quantidade de água que ela recebe, tá? E, geralmente, as espécies vegetais encontradas nos desertos quentes, elas são herbáceas ou de pequenos arbustos. Os oásis, que muita gente acha, né, que não existe, sim, os oásis eles são locais aonde os lençóis freáticos vão aflorar nos desertos, né? E nesses locais a vegetação ela se apresenta como muito exuberante. Por quê? Porque a umidade e a fertilidade do solo são maiores, tá? Uma das espécies que são mais abundantes na região de oásis, na África, são as tamareiras, cujo fruto é a tâmara, né? Então a tâmara é um fruto de origem africana e desértico, ok? Os oásis eles vão se formar geralmente em áreas de relevo baixo, como, por exemplo, depressões. Por quê? Porque isso vai fazer que a proximidade da água subterrânea chegue aonde? Chegue na superfície, ok? Então, geologicamente falando, né, os oásis acontecem em baixos relevos, beleza? Os desertos africanos, por causa da ação do homem, né, eles têm crescido bastante. Lá na borda sul do deserto do Saara, que ela é conhecida como Sahel, né, ela tem crescido muito graças à ação do homem, né? O homem ele faz o quê? Ele retira a vegetação, né? Que é a vegetação de estepe, tá? Para a introdução do quê? Para a introdução da agricultura tradicional. Só que essa área ela tem um baixo índice pluviométrico. E por causa, né, de ter um baixo índice pluviométrico, retirada da vegetação nativa, o índice de chuva ele vai diminuir cada vez mais. E por consequência, o local desértico ele vai aumentar. Este fenômeno é chamado de desertificação.
Tudo bem? E assim a gente encerra esse resumo sobre climas, relevo e vegetação do continente africano. Eu espero que vocês tenham compreendido e também gostado desse simples resumo que eu fiz para vocês. Beleza?